Olha, chega uma notícia assim bastante complicada nesse momento a respeito do risco de que um míssil interceptador israelense teria quase derrubado um avião civil. Notícias sobre Guerras, que é um outro canal no Telegram, dá essa informação que eu vou compartilhar no meu canal, cujo link está na descrição. Um míssil interceptador israelense quase derrubou um avião civil. Ontem já houve informação que um míssil que foi atirado do Líbano, terra-ar, quase derrubou um C-130 israelense. Infelizmente, se continuar nesse ritmo, é quase que uma questão de tempo, uma tragédia, seja com um avião civil, seja com aviões militares de transporte de tropas, em função do tipo de armamento que vai sendo cada vez mais letal e a nível quantitativo também utilizado. Esse é um conflito sério. É um conflito sério porque você percebe como fala a República Popular da China. É um conflito sério porque você percebe como a Índia, que expressa seu apoio a Israel enquanto as escaramuças na fronteira com o Paquistão crescem, se manifesta. Hoje o Catar condenou 8 indianos da Marinha, membros da Marinha Indiana, que participam de uma empresa de segurança privada, estavam ali participando de uma operação, o governo do Catar julgou. Olha as ambiguidades e os paradoxos. O governo do Catar pegou esses 8, julgou e condenou à morte. São oficiais da Marinha, oficiais, soldados, não sei o status exato deles, mas são 8 membros da Marinha Indiana que estavam num trabalho para uma empresa de segurança privada. O governo do Catar prendeu e condenou à morte. Diz que eles são espiões do Mossad. O governo da Índia protestou, mas, por outro lado, em meio a um conflito de artilharia na Caxemira com o Paquistão, remarcou o apoio a Israel. Então, a Índia está com Israel. Aí o pessoal perguntava assim para mim, mas e o Paquistão? Né? O Paquistão está com o Hamas? Sabe aquela coisa, tá, mas não tá? A população tá, o governo diz que tá, mas em termos práticos, não tá muito. Tá? Apesar da maioria sunita. Apesar da maioria sunita. O que esses rearranjos geopolíticos têm feito é aproximar países que tinham diferenças, discrepâncias grandes. Eu digo que a Arábia Saudita, o Egito, o próprio Catar, os países do Conselho de Cooperação do Golfo, estão como aqueles bonecos que têm as mãos puxadas e que esticam, cada um estica e puxa para um lado. A China vira para os sauditas e diz assim, eu vou trazer Aramco para o meu raio de influência. Então a petroquímica saudita, a petrolífera saudita, vai ter toda sorte de investimento chinês, catalisador, tecnologia, a China vai comprar tudo. Aí o americano vem para o egípcio e diz assim, e eu vou perdoar sua dívida se você abrir sua fronteira para receber palestinos eventualmente egressos da faixa de Gaza ou do norte da faixa e acomodá-los aqui no Sinai. Então, esses rearranjos aproximaram, por exemplo, o Paquistão do Irã. Inimigos, sunitas e xiitas, o Paquistão no eixo com o Azerbaijão, com a Turquia, e muitas vezes, inclusive, muitas denúncias de patrocínio desse eixo em relação a terroristas que lutaram para derrubar governos e grupos pró-iranianos, como é o caso do Assad. Mas o Paquistão conversa com o Irã hoje. Os turcos conversam com o Irã hoje. Os azeris conversam com o Irã hoje. Os sauditas conversam com o Irã hoje. A Síria foi readmitida na Liga Árabe. Tudo isso é esforço da República Popular da China, que briga com o Washington pelo controle do mar Mediterrâneo, pelo controle das rotas comerciais da Ásia em direção à Europa. É basicamente isso. É basicamente isso. Agora, naturalmente, a Turquia, que na realidade é quem garante a segurança energética de Israel, pelo petróleo do Azerbaijão e pelo petróleo do Kurdistão iraquiano, né, ela diz que não vai participar de projetos energéticos com Israel, mas não interrompe o fluxo de petróleo para Israel. A Jordânia, que diz que está incondicionalmente com os palestinos, recebe navios que vêm do Azerbaijão, ou com petróleo do Azerbaijão, e que tem teórico destino em Aqaba, mas vão ser descarregados em Eilat, e não está mexendo com isso. Aumentou o fluxo de petróleo que vai do Azerbaijão para Israel. Então, uma coisa é vocês assistirem propaganda. Erdogan falou que Netanyahu é um criminoso de guerra. Erdogan vai libertar os palestinos, vai entrar num cavalo branco em Jerusalém. A outra coisa é a prática do dia a dia. Eu fico, olha, você sabe que um dos motivos que eu não deixo de fazer essas transmissões
e acabei abdicando da ideia de parar com o canal, é porque eu vejo muita conversa fiada. Eu vejo muita análise mal feita, muita análise enviesada, muita análise emocionada. E os negócios entre a Turquia, o Azerbaijão e Israel continuam, entre a Jordânia e Israel continuam, entre o Catar e Israel, entre o Egito e Israel continuam. Então os governos, eles apresentam muitas vezes notas de protesto. Mas no mundo dos adultos, no mundo real, as coisas são diferentes.